a principal referência para a documentação de testes de software, principal, mas não é a única, mas é muito conhecida e bastante importante mesmo, é essa norma da I3E, tá? A I3E 829 é uma norma que traz bastante detalhes, toda uma especificação, é um modelo de referência mesmo, um padrão para a documentação de teste de software, né? A norma prevê um conjunto de documentos, vários, aqui temos a descrição dele nesses nossos 2 slides, né? Eu tenho aqui, para deixar à disposição de vocês, alguns templates de cada um desses modelos de documentos, né? O que a gente vai ver? Que são documentos bem completos, bem extensos, muitas vezes até denso, né? Nem sempre a gente tem um processo tão completo, né, e tão prescritivo assim, e muitas vezes pode ser demais essa documentação, né? Então, são modelos de referência, né, e não necessariamente eles precisam ser seguidos à risca, não necessariamente eles precisam ser copiados, tá? Mas é como um norte, né, como um guia, é uma referência bastante importante. Então, o primeiro modelo, o primeiro documento que a I3E 829 sugere, né, é o plano de testes, né? Alguns chamam de plano de testes master, né, na medida em que a gente poderia fazer planos de testes filhos ou por iterações, mas o conceito é o mesmo, né? O plano de testes é o documento que vai apresentar, que vai organizar, na verdade, né, vai documentar o planejamento para a realização de todas as atividades de testes, não só a execução, né? Então, o plano de testes vai agregar tudo aquilo que envolve a atividade de planejar testes, né? Então, é lá que vai estar a abrangência, a estratégia, a abordagem, questões de recursos, de cronograma, se eu não tiver uma ferramenta, ou se eu não quiser fazer um cronograma, um artefato paralelo, né? Tudo que se relaciona ao planejamento do conjunto de atividades de testes. Então, a gente depois vai falar mais sobre o planejamento, mas é o produto de trabalho da atividade planejar testes deve ser um plano, né? Dependendo de como a gente se organiza, a gente pode fazer 2 artefatos, tipo 2 arquivos lógicos lá, né? Um plano e um cronograma, se eu tiver uma ferramenta para fazer cronograma oficialmente, assim, né? Mas se eu estiver trabalhando de uma forma mais simples, de repente lá dentro do meu próprio plano de testes, eu posso ter uma seção que é um cronograma, ou uma lista mais simples de atividades e compromissos, com datas, que equivale a um cronograma. Mas o primeiro, digamos assim, e um artefato que, mesmo que a gente mude a abordagem, mesmo que não se utilize todos os documentos previstos pela I3E 829, plano de testes é um elemento bastante básico, né? Até pela natureza da atividade de planejar testes em si, né? Ele é bastante essencial, né? Um teste mal planejado ou não planejado pode acarretar problemas na aplicação, da gente não ter realizado aquilo que realmente era importante e está escapando defeitos lá para a homologação ou para a produção, tá? Então, o primeiro é o plano de testes. O segundo artefato que a norma nos sugere é a especificação de projeto de testes, né? É um documento que vai estar detalhando, né, conforme aquela abordagem que foi definida lá no planejamento e que está citada no plano de testes, né, identificando as funcionalidades, né, ou features, né, as funcionalidades mesmos, que vão ser testadas pelo projeto. É um artefato que muitas vezes se confunde com o plano de testes ou com o próximo, que é o caso de testes. Nem sempre se faz uma especificação de projetos de testes nesse nível, assim como um outro produto de trabalho. Eu já vi vários casos em que é uma seção do plano de testes. O que se espera ali, né? Então, detalhe
da abordagem citada no plano de testes, identificando as funcionalidades a serem testadas pelo projeto. O que é isso? A gente que já estudou o que se coloca lá no plano de teste. Escopo, tá? Então, as funcionalidades que eu devo testar fazem parte do meu escopo e, baseado nessas funcionalidades, eu vou definir a estratégia. Então, eu posso, sim, dependendo do contexto do meu processo de desenvolvimento e de testes, posso estar trabalhando, colocando isso dentro de uma seção do plano de testes, né? Muitas vezes se utiliza ferramentas para fazer toda a gestão de testes. Então, esses artefatos, esses documentos, eles são meio que transparentes, né? Vão ser seções ou abas dentro daquilo que o repositório da ferramenta nos fornece, tá? Mas é importante entender os conceitos. Eu preciso de alguma forma documentar todas as atividades de planejamento lá, né? Abrangência, abordagem, recursos, cronograma. E também preciso em algum momento registrar a lista de funcionalidades que fazem parte do meu escopo, que é equivalente à especificação do projeto de teste, tá? O terceiro documento, né? O produto de trabalho a ser produzido por testes, segundo a norma, é a especificação de caso de teste. Esse documento, por sua vez, define os casos de teste. Os casos de teste a gente vai estudar em detalhe mais adiante, né? Mas é aquele elemento, né, que me diz um conjunto de passos que eu devo executar, eu enquanto testador, né, devo executar na aplicação, incluindo as entradas e os resultados esperados, né? Então, a especificação de casos de testes vai ter o conjunto detalhado dos casos de testes que eu devo executar, né, para aquelas funcionalidades que são do escopo do meu teste. Então, tem meio que uma sequência lógica, né, o conjunto de documentos que eu vou produzindo, né? Já fiz plano, identifiquei as funcionalidades e agora estou detalhando os casos de teste para eu testar aquelas funcionalidades. Mais adiante, então, a norma sugere que a gente elabore um negócio chamado especificação de procedimentos de teste. Seria o que isso? Um documento para especificar cada passo que vai ser executado por um conjunto de casos de teste. Também é um outro documento que eu pessoalmente não vejo muito pela minha experiência. Ele meio que passa batido, dependendo da forma que a gente organiza os casos de testes, né? Mas seria um detalhamento de passos, né? Ou até de sequenciamento e de conjuntos de casos de testes, tá? Um conjunto de casos de testes a gente pode chamar, dependendo da referência que a gente estiver utilizando, de suíte de testes, tá? Sempre que vocês ouvirem falar em suíte de testes, uma suíte é um empacotamento, é um conjunto de casos de testes. Por que eu agrupei esses casos de testes? Por algum motivo eu quero executá-los numa sequência, né? Ou eles todos se relacionam entre si, ou eles todos são relacionados a um requisito, mas é um agrupamento por qualquer critério de casos de testes. Isso normalmente a gente chama de suíte, tá? A norma nos sugere, né, que a especificação de procedimentos de teste, né, traga, então, os passos a serem realizados por esse conjunto de casos de teste. Tá? Então, depois a gente vai dar uma olhada nos templates para ver se a gente entende, fica um pouquinho mais clara a diferença de um artefato por outro. Mas, de novo, continuo com um certo nível de sequência, né? Então, depois que eu listei as funcionalidades que eu tenho que testar, especifiquei o detalhe dos casos de testes para cada uma delas e vou especificar algum conjunto ou agrupamento desses casos, se for o caso, tá? Pode ser que não seja o caso. Dando prosseguimento, então, o próximo artefato, agora, então, já é produzido, esse documento da fase de testes, ele já é produzido em tempo de execução dos testes. Então, já passei pelo planejamento, já passei pela fase de projetar, lá onde eu construí casos de testes. Em tempo de execução, o primeiro documento que a gente deve produzir é o relatório de logs de testes. O que vem a ser isso? É um registro cronológico
daquilo que aconteceu no teste, né? Um registro cronológico das ocorrências de todo o processo de execução dos testes. Normalmente, ferramentas nos ajudam a gerar logs, né? As logs normalmente vão ter resultado dizendo o que foi executado, o nome do caso de testes ou o nome da classe daquele teste automatizado. Normalmente uma referência da build que a gente informou que estava testando, com data, hora, minuto e segundo e quem é que executou, né? E, além disso, o resultado, se passou ou falhou. Tá? Então, dependendo da estrutura que a gente tem para realizar os testes, se eu estou executando totalmente manualmente, não tenho nenhuma ferramenta de gestão, é provável que eu tenha que gerar uma log, fazer um registro lá em algum lugar e informar. Realizei esse caso de teste nessa build, tal hora e passou. Realizei esse outro caso de teste nessa outra build, tal hora e falhou. Tá? Então, a log de testes, ela é um registro, ela é evidência de tudo que foi realizado, com informação cronológica. Tá? Então, ela vai me dizer o que foi de fato realizado, independente do resultado, né? O resultado é mais um atributo da log, o passou e falhou, se o teste passou, se o teste falhou. Mas não é só um registro, não é um registro apenas daquilo que falhou. Tá? Uma log, ela tem que me dizer tudo o que foi executado. Né? Muito importante, então, agora começa a ficar muito importante o uso de ferramentas de apoio na gestão dos testes. Tá? Quanto mais ferramentas a gente tiver, mais facilidade nós vamos ter para obter essas informações e para gerar essa documentação. Log é bastante importante. Log é a evidência de que o teste foi feito e, assim como os defeitos, log de teste é um elemento que pode ser até auditável, tá, gente? É bem importante a gente ter noção, ter segurança de que a gente está gerando log, saber onde é que elas estão armazenadas, como acessá-las, porque isso é um elemento que pode, sim, ser auditável. Inclusive para identificar, muitas vezes, o ambiente, né? Tipo, eu tenho os logs de testes, tenho provas de que eu testei e não encontrei o problema que o cliente está encontrando em produção. Só que a minha log está me dizendo que eu testei num ambiente diferente do ambiente que o cliente está rodando em produção. Então, a log também pode nos ajudar nesse sentido. É a prova de que o teste foi feito. Dando continuidade, então, o próximo documento seria um relatório, então, de incidentes ou de defeitos. Aqui, então, é onde a gente vai registrar os bugs propriamente ditos. Tá? A norma preconiza, então, que esse documento, né, deve conter qualquer evento que ocorra durante a execução dos testes e que dependa de algum tipo de investigação ou solução por parte da equipe de desenvolvimento. Então, qualquer evento que precisa de uma solução por parte da equipe de desenvolvimento é algum defeito, alguma inconsistência, alguma não conformidade ou alguma sugestão, né, na aplicação que eu estou testando, ou até mesmo na documentação que está servindo de base. Né? Então, eu posso gerar um defeito lá, dizendo que a aplicação não está de acordo com a documentação de requisitos que a gente utilizou como base. E o desenvolvedor pode chegar à conclusão de que não, que a aplicação está ok, a documentação de requisitos que não foi atualizada. Não tem problema, é erro igual. Ou o erro está na aplicação, ou o erro está na documentação. É erro igual. Então, o que esse relatório espera é ter um consolidado, né, com todos esses registros de incidentes ou defeitos, ou relatos, ou reportes, dependendo da nomenclatura que a gente utilizar no nosso processo. Aqui, de novo, eu tenho visto que é muito raro alguém se utilizar de um relatório, de fato, para isso, devido à popularidade e à facilidade de se utilizar ferramentas de bug tracking. Né? Então, uma ferramenta de bug tracking é aquela ferramenta que vai nos apoiar no registro e no ciclo de vida dos incidentes ou defeitos, né? E automaticamente eu já vou ter organizado esse repositório de defeitos. Então, eu não preciso gerar um relatório porque já tenho ali esse conjunto de incidentes organizados. De novo, se a gente estiver fazendo tudo manual, não tiver nenhuma ferramenta de suporte
para bug tracking, para gestão de defeitos, e inevitavelmente nós vamos ter que registrar de alguma forma e gerar provavelmente um relatório manual desses incidentes ou defeitos. Tá? Esse sim é inevitável, porque é o coração do teste, né? Log e defeito é o coração do teste, é o mínimo que a gente tem que gerar. Por isso que o ideal é se valer de ferramentas, né? Ferramentas de apoio que facilitam bastante e são muito populares e fáceis de usar hoje em dia. Então, o próximo documento sugerido é o relatório de sumário. O que vem a ser isso? Né? Seria um relatório que informa de forma resumida os resultados das atividades de testes que estão associadas com uma ou mais especificações do projeto. Então, seria uma avaliação do ponto de vista das especificações do projeto, ou de casos de testes ou de funcionalidades, né? As especificações do projeto poderiam ser aquilo a forma que eu organizei o escopo dos testes, né? Então, ou por causa de testes ou por funcionalidade. Seria como se fosse uma avaliação do produto. Também vejo pouco um relatório com essa cara, com essa estrutura, assim, devido ao que as ferramentas nos fornecem hoje, tá? Até porque tem um outro relatório que se confunde um pouco, que é o próximo aqui, o último da nossa lista. O relatório de item de teste, né? Também é conhecido como relatório mestre de teste, né? Que é onde ficam identificados todos os itens de teste. Itens de teste são todos os artefatos e documentos entregues. Itens de teste é tudo que foi produzido no teste, né? São todos os documentos que eu gerei, relatórios que eu gerei, artefatos, listas de defeitos, casos de teste, tudo que o teste gerou é item de teste. Tá? Então, esse relatório preconiza que se tenha uma lista dessa coisa toda, né? Todo esse arcabouço de coisas que foram geradas e produzidas nos testes, identificando os responsáveis, o local onde está disponível para ser visualizado, baixado, onde é que está no repositório, né? O status e etc. Eu não vejo, né? Na minha experiência, nunca vi esse relatório sendo feito de fato. Porque normalmente, né, as equipes de desenvolvimento fazem uso de uma estrutura de repositório e de gestão de configuração e de versionamento mesmo, né? Então, os produtos gerados na fase de testes, todos os itens de testes, também são ativos do sistema, assim como todos os outros de todas as outras fases do processo de desenvolvimento. Então, também vai estar lá no repositório, seja um CVS, um Subversion, uma outra forma de repositório para controle de versões e de armazenamento de ativos, né, de sistema. Então, por padrão, essa solução, se eu tiver um repositório organizado, já me resolve. Eu não preciso ter um relatório. Eu posso fazer uma simples consulta no meu repositório e já sei tudo de teste que está lá. E da mesma forma, o relatório sumário, né, alguns chamam de relatório de avaliação, mas o que eu tenho visto normalmente são coisas num nível mais alto. Normalmente uma análise crítica e lições aprendidas, né, sobre alguns indicadores que são coletados durante a fase de teste, resultados de defeitos, situação de defeitos, cobertura de casos de teste ou de requisitos. Então, análise crítica e lições aprendidas sobre esses indicadores, sobre a qualidade do produto e também sobre o processo de testes, ou seja, sobre as próprias atividades de testes, né, do ponto de vista de lições aprendidas mesmo e para servir para os próximos projetos. Tá? Então, isso aqui tudo vai depender do nível de formalismo, né, de quanto o nosso processo é prescritivo ou não, e do que a gente tem de ferramentas de apoio. Quanto mais apoio de ferramenta a gente tiver, menos documentação a gente vai precisar gerar. Né? Quanto mais organizado for o nosso processo, talvez menos a gente dependa de detalhar coisas nos documentos também, né? Mas esse é o conjunto de documentos que a norma I3E 829 sugere.